Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 12 da classe de jovens. Davi, a manifestação da graça. Para esta aula, os louvores sugeridos 205 e 597. Fique aqui comigo que eu vou te dar algumas referências bíblicas para uma melhor compreensão da aula de hoje. Também te darei as respostas da hora da revisão. Qual a importância da manifestação da graça? Vamos ver na aula de hoje. Texto principal. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hoje vamos falar um pouco sobre Mefibosete. Mefibosete significa exterminador de ídolo, quebrador de ídolo, vergonha, o que extermina o ídolo. Resumo da lição. Na vida de Davi encontramos um contraste entre a bondade para com Mefibosete e a maldade com Urias, além de elementos que nos permitem refletir acerca da graça de Deus. Vemos aqui Davi, que é um homem segundo o coração de Deus. Ele fez, como nós já vimos, uma maldade com Urias, e agora vamos ver a graça, que ele fez pela vida de Mefibosete e por que ele fez essa graça, essa bondade com Mefibosete. Introdução. Nesse contexto dos eventos, chamam a nossa atenção a expressão de bondade para com Mefibosete, filho de Jonatas, e a voracidade da maldade para com Urias, marido de Batseba. Veja que vamos falar do mesmo homem, que é Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, terceiro rei de Israel, e também um homem amigável, amigo, homem que tinha consideração, era um homem que tinha consideração pelos seus amigos, era um homem que era guiado por Deus. Entretanto, vemos aqui dois pontos principais. A primeira, a sua bondade, depois, a sua maldade veio primeiro, A primeira maldade com Urias e depois a bondade com Mefibosete. Veja que Davi nessa época já era um rei muito bem visto, pelos seus súditos, mas infelizmente até mesmo um homem segundo o coração de Deus também é falho. Nós devemos confiar somente no Senhor. A bondade para com Mefibosete. Há ainda alguém? Certo dia, Davi começou a procurar algum descendente de Jonatas para que pudesse ser alcançado pela bênção. Então o rei perguntou ao servo Ziba: há ainda alguém que ficasse da casa de Saul para que lhe faça bem por amor de Jonatas? Então revelou a história de Mefibosete e o seu paradeiro. Veja aqui que Davi fala sobre uma questão de amizade, na questão ali de Jonatas. Então observe que foi por esta razão que ele agiu com bondade para com Mefibosete, porque existia uma promessa entre eles, entre Jonatas e Davi, sobre a questão da bondade posterior, após a morte de um deles. Então observe que como Jonatas morreu primeiro, agora fica aqui a questão de Davi. Então Davi quis honrar a memória de Jonatas, a memória da amizade que tinha para com ele. Então por isso ele agiu com bondade para Mefibosete. Mefibosete, no caso, é filho de Jonatas e, no caso, neto de Saul. Portanto, Davi tinha essa dívida para com Jonatas e por isso ele fez essa grande pergunta, há ainda alguém? Nos traz aqui uma grande reflexão para nós. Será que nós temos tido consideração por aqueles nossos amigos que já se foram? Será que nós nos perdemos no caminho? De outras palavras, será que nós temos tido consideração por aqueles que estão vivos? Por exemplo, certamente você, por alguma razão ou outra, perdeu algum amigo, alguma amiga durante a vida, e infelizmente são coisas que acontecem. Agora, você tem a mesma consideração por amigo, a mesma consideração de amizade com alguém da família dele? Então essa que era a questão aqui de Davi. Davi trouxe essa consideração, na mesma consideração que ele tinha para com Jonatas, ele também trouxe para com Mefibosete. Dois atos de bondade.
Naquele momento, ocorreram dois inspiradores atos de bondade praticados por Davi. Recebeu o filho de Jonatas e neto de Saul em sua mesa diariamente como seu próprio filho. Devolveu as terras que pertenciam a seu avô e criou condições para que ele tivesse o seu sustento de forma continuada. Então veja que dois atos de bondade. A questão aqui de Davi ter devolvido as terras que pertenciam a seu avô, no caso Saul. E uma vez que nós temos terra, né, propriedade, nós podemos plantar, por exemplo, né, nessa propriedade. Nós podemos vender uma parte dessa propriedade ou toda ela, né, e ter assim lucro com este negócio. Então, ter terra, desde os tempos bíblicos e até hoje, é sempre um bom negócio. É muita ideia de prosperidade, é um sinônimo de riqueza também, né? A questão de ter terra. E criou condições para que ele tivesse assim um sustento de forma continuada. Então, por conta disso, ele fez esse ato de bondade para Mefibosete. É uma questão muito interessante que hoje nós vivemos um mundo tão materialista, e uma vez que é por direito de alguém, uma questão de riqueza, por exemplo, mas alguém sempre tem aquela ideia de que, não, como essa pessoa não sabe que ele tem direito a esta terra, a esta propriedade, eu também não vou dar, eu também não vou deixar claro para ele, eu vou deixar ele morrer na miséria mesmo e está tudo certo. Essa é mais ou menos a ideia da sociedade hoje. As pessoas, de modo geral, não têm consideração, principalmente por aquelas pessoas menos favorecidas, aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas não somente pobres de uma questão de riqueza, mas também aquelas pessoas pobres também de intelecto, né? Porque não tiveram oportunidade de estudar. Uma pessoa que de repente é do campo e não vive trabalhando de sol a sol, então não tem a possibilidade de poder estudar. Muitos ainda nem sabem nem ler, nem escrever, nem mesmo o nome. Então, é essas pessoas desfavorecidas. Então, como essas pessoas são completamente inocentes, né, nesse sentido de leis e tantas outras coisas, então uma pessoa que sabe que uma pessoa dessa tem uma herança, o que vai fazer? Não, eu não vou falar isso para ela, eu vou ficar com essa herança para mim. Mas foi diferente com Davi. Davi teve ali um ato de nobreza, um ato verdadeiramente de considerar Mefibosete como se fosse seu filho. Olha que coisa bonita, né? Então é dessas coisas que nós devemos observar e analisar e fazer igual, né? Alcançado pela graça. A comunhão existente entre Davi e Jonatas rendeu bons frutos e teve seus efeitos manifestados em um tempo posterior. Por amor ao amigo, alguém esquecido em Lodebar foi chamado para viver uma nova história, assim como o filho pródigo, ele foi alcançado pela graça. Nós também, no sentido espiritual, também somos alcançados pela graça, e todas as pessoas são alcançadas pela graça, só que nem todo mundo aceita essa graça de graça, né? Tem pessoas que resistem à graça. Pois bem, vemos aqui um caso do filho pródigo. O filho pródigo, ele traz uma questão muito interessante para o nosso entendimento. Veja que aqui, o filho pródigo, o que ele fez? Ele conversou com seu pai, pegou a herança pela qual ele tinha direito e foi embora. Aqui já tem uma questão errada. Primeiro é uma pessoa, né, o filho pedir herança ao pai vivo. Ou seja, ele estava considerando como se o pai fosse morto. Uma outra questão muito estranha na parábola do filho pródigo é que o pai aceitou esse insulto e deu esse dinheiro, essa herança para o filho pródigo, algo que também não aconteceria naqueles tempos. Então, verdadeiramente ali, observe que aconteceu duas coisas estranhas. Pois bem, o filho pródigo foi embora, gastou toda a fortuna do pai e voltou agora para ser um dos seus servos, né? Ele colocou a cabeça no lugar e viu que realmente ele teve uma atitude completamente aleatória, completamente errada. Entretanto, o filho, apesar de pensar que, olha, agora meu pai vai me fazer como um dos seus funcionários, né? O que o pai fez? Recebeu com graça, manifestou a graça. Então colocou vestes novas no filho, o anel, matou o bezerro cevado, ou seja, realmente teve consideração. Realmente o filho pródigo ali, ele alcançou a graça de tal ponto de seu irmão falar: olha, meu pai, eu estou aqui contigo há tantos anos, nunca fiz nada contigo, sempre fui obediente
e tu nunca me deu um bezerro, um cabrito, eu acho que ele fala no texto, né? Para me alegrar com os meus amigos. Então veja que o pai fala, não, veja o seu irmão estava perdido e foi encontrado. É motivo de alegria. Então o filho pródigo ali, ele alcançou a graça. Alcançou a graça aqui até na questão da bondade do pai, né? O pai foi muito bondoso para com ele. Por quê? Porque ele sabe que ele fez algo errado. Ele fez duas coisas erradas. Primeiro foi pedir a herança ao pai com um pai vivo, né? E segundo, né, ou seja, estava dando o pai como morto. E segundo, ter perdido todo esse dinheiro a troco de nada. Ele simplesmente esbanjou o dinheiro. E é por isso que o nome é pródigo, né? Pródigo significa esbanjador. É exatamente isso que aquele filho foi. Ele foi um filho esbanjador, ele esbanjou o dinheiro, até porque o dinheiro não era dele, não custou nada para ele, então para ele não fazia muita diferença mesmo. Mas mesmo assim, veja que ele foi alcançado pela graça quando retornou para a sua casa. Da mesma forma somos nós. Quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor e quando Deus nos permite a oportunidade de voltarmos, nós também estamos recebendo essa graça. Deus nos recebe de braços abertos também. Então, da mesma forma como aquele pai recebeu o filho pródigo, o Senhor também nos recebe. A maldade para com Urias. Uma janela aberta em um terraço. Era apenas uma janela aberta. Betseba poderia tê-la fechado, e um simples terraço, o rei poderia evitá-lo. Parecia inofensivo, mas levou-os a um triste destino. Devemos sempre vigiar, orar e nos refugiar no Senhor. Somos fracos, mas Ele é a nossa força. Veja que uma questão de nada, né? Uma questão bem pequena que aqui, vemos aqui uma janela que poderia ter sido fechada por Betseba, ou mesmo uma questão de um simples terraço, e levou Davi à perdição. Nós devemos sempre vigiar. Falei aqui com você nas algumas aulas passadas sobre a questão da vigilância. Nós devemos vigiar, nós devemos estar sempre em vigilância. Não adianta você viver uma vida de oração, mas se você não vigia, você vive no monte, vive nas consagrações, em cultos de doutrina, mas você não pode ver uma tentação que você já quer cair. Aí não dá. Aí não... De que está valendo a sua oração? A nossa oração ela tem que estar sempre de mão dada com a vigilância. Nós precisamos estar vigilantes. Por quê? Porque verdadeiramente as tentações virão. Mas se você for uma pessoa vigilante e está em oração, você certamente não cairá na tentação. Por quê? Porque você ora e vigia. Mas se você só ora e não vigia, vai ficar um pouco difícil. Da mesma forma, se você só vigiar e não orar também, tem ali uma certa dificuldade. Mas entre um e outro, eu sempre falo muito isso, que é melhor uma pessoa não viver em oração, mas ter vigilância, do que não ter vigilância e ter oração. Para mim, nesse sentido da tentação, a vigilância é mais importante do que a oração. Porque a oração, como eu já falei, a pessoa vive orando, mas não pode ver uma tentação que já quer cair. Então o que acontece? Ela vai cair. Por quê? Porque não tem vigilância, não vigia nada. Agora, se a pessoa não ora, mas ela vigia, então ela não cai. Por quê? Porque quando ela percebe a tentação, ela vê a tentação, ela foge. Então é importante que nós não venhamos deixar uma janela aberta. Não deixe uma janela aberta. O adversário ele só precisa de uma brecha, não precisa nem de uma janela. Ele precisa só de uma brecha. Quando nós damos brecha para o adversário, ele vai entrar. Como a Bíblia diz lá em 1 Pedro 5,8, né? Ele está ao vosso derredor, bramando como leão a quem possa tragar. Ele está sempre procurando. Então, alguém deu uma brecha, ele entrará. Então, nós não devemos dar brecha para o adversário. Devemos sempre vigiar, orar e nos refugiar no Senhor, porque certamente o Senhor é a nossa força. 2 atos de iniquidade. Davi foi o responsável por 2 terríveis atos de iniquidade: o adultério com Betseba e a articulação para o assassinato de Urias. Aqui eu quero falar com você sobre 2 pontos cruciais, que é a questão aqui, ó. Davi foi responsável por 2 terríveis atos de iniquidade: o adultério com Betseba. O adultério, como a Bíblia menciona lá em Êxodo 20:14, ele é pecado, não adulterarás. Adulterar é uma questão que nós falamos muito e é bom deixar isso sempre bem claro. Adulterar é quando algo não é genuíno. Por exemplo, se você tem aí
um refrigerante na sua casa e você colocou água dentro dele, então ele é um refrigerante adulterado, ou seja, ele já não é mais genuíno, ele foi adulterado. Da mesma forma é com combustível, né? Tem com a gasolina, coloca uma água dentro dela, então ela foi adulterada. Colocou etanol nela, ela foi adulterada. Então veja que aqui ela foi tirada da sua originalidade, ela não é mais original. E na questão do casamento, quando alguém comete adultério, esse casamento deixou de ser legítimo, vamos assim dizer, né? Não o casamento em si, mas o ato, ele tira a originalidade, talvez, do casamento, ou talvez a essência, é melhor dizendo a essência, tira a essência do casamento. Agora não é mais um casamento puro. Por quê? Porque agora ele foi manchado por um adultério. Foi exatamente isso que Davi fez. Ele manchou o casamento. Por quê? Porque agora existe um adultério. E a Bíblia diz lá em Êxodo 20:14, não adulterarás. É uma ordem direta, né? O Senhor Deus deu uma ordem direta. Um outro ponto é a articulação para o assassinato de Urias. E aqui eu quero ser um pouco mais direto. Olha, a Bíblia diz lá em Êxodo 20:13, não assassinarás, ou no nosso caso, né, a Bíblia geralmente menciona não matarás. E aqui cabe uma questão que é o erro de Davi. O Davi premeditou a morte de Urias. É exatamente isso que a Bíblia diz, não matarás. Quando a Bíblia diz não matarás lá em Êxodo 20:13, ela diz o seguinte, não assassinarás. Qual é a diferença entre não matar e não assassinar? Matar é quando uma pessoa acontece o seguinte, digamos uma situação, uma pessoa está dentro da sua casa, né, está dentro de casa, aí entra um ladrão, entra uma pessoa. Note que o proprietário da casa não está esperando por isso. Ele não premeditou que uma pessoa entrasse na sua casa. Então, por alguma razão, ele, por legítima defesa, né, esse homem entrou na sua casa, quis roubá-lo, quis matá-lo. Então, esse dono da casa matou este invasor. Aqui não cabe Êxodo 20:13, não matarás. Aqui não. Por quê? Porque ele não premeditou a morte daquele invasor. Aquilo foi uma situação que aconteceu. Veja que não tem premeditação. Então, nesse caso, entra a questão da legítima defesa. Por legítima defesa, o cristão pode matar por legítima defesa ou defesa de terceiros. Então, aqui não cabe Êxodo 20:13. Onde o Êxodo 20:13 cabe é quando a Bíblia diz assim, não matarás, não assassinarás. Aí é que está a questão. O que é assassinar? Assassinar é quando a pessoa premedita o assassinato. Foi exatamente isso que Davi fez. Ele premeditou o assassinato de Urias. O que é premeditar? Ele articulou para que ele fosse morto. Ele cooperou para que ele fosse morto. Davi fez todas as artimanhas para que Urias fosse morto. Então ele fez o quê? Ele premeditou. Então veja que Davi aqui ele pecou duas vezes. Ele adulterou e assassinou. Ele adulterou com Betseba e matou, né, assassinou, no caso aqui Urias, né, não diretamente, mas ele articulou para que ele fosse morto. Então veja que há uma questão aqui de duas iniquidades na vida de Davi. Há aqui uma questão muito interessante de falarmos, porque muitas vezes eu ouço muitas pessoas falarem, e até eu discordo sempre, porque as pessoas acreditam que porque a Bíblia diz que não matarás, então o crente nunca pode matar. Isso não é verdade. Você quer ver um exemplo bíblico? Davi matou Golias. Já que estou falando de Davi não matou Golias? E a gente não glorifica o nome do Senhor porque ele matou Golias? Ah, mas Golias era um adversário. Todo mundo que vem contra você para tirar sua vida é seu adversário. E você vai deixar? De maneira nenhuma. Então veja o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 5:8. Aquele que não cuida dos seus, e principalmente dos da família, é pior do que o infiel e negou a fé. Ora, se uma pessoa entra na sua casa, você como chefe de família, e essa pessoa quer tirar a vida da sua família, o que você tem que fazer? Você tem que guardar a sua família, você tem que cuidar da sua família. Se nesse caso for, em última instância, você não tem outro argumento, você não tem mais o que fazer, o que você fará? Você vai tirar a vida daquele homem para que ele não venha destruir a sua família. Então, muitas vezes o cristão fala, não, a gente não pode matar. Pode. Em questão de legítima defesa, a gente não tem o que fazer. Eu vou morrer pro bandido, né, ficar livre? De maneira nenhuma. Então, nós devemos ter coerência na questão bíblica.
Se a Bíblia diz que Davi matou Golias e nós glorificamos o nome do Senhor porque Davi tirou a vida de um homem, que diferença tem de Golias para uma pessoa cruel? Não era exatamente o fato de Golias? Golias não veio afrontar o Deus de Israel, não veio afrontar o povo de Israel? Então é a mesma coisa. Maldade e bondade. Ao se aproximar do Senhor, as bênçãos o seguiam. Ao se afastar, o contrário também poderia ser percebido. Você terá mais de Deus quando Deus estiver mais de você. Às vezes você fica se questionando, mas Senhor, isso não acontece comigo, eu faço tantas coisas e as coisas não acontecem. Não é bem assim. Nós devemos entender que existe uma diferença entre ter comunhão com Deus e comunhão com a igreja. São coisas distintas. Deveria estar sempre de mãos dadas, mas não é sempre que isso acontece. Um irmão pode estar em comunhão com a igreja e não estar em comunhão com Deus. Pode estar em comunhão pode estar em comunhão com a igreja, não está em comunhão com Cristo, ou está em comunhão com ambos. Então, é uma questão muito delicada de tratar. Entretanto, quando nós nos aproximamos do Senhor, é diferente. Por quê? Porque quando você se aproxima de Deus, você começa a perceber as questões do Senhor. Quando você se aproxima em comunhão, em oração, em fervor, em fé, até mesmo no estender a mão à pessoa que está necessitada, você começa a atrair as bênçãos do Senhor. O Senhor começa a olhar para você diferente. Por quê? Porque você tem mais intimidade com Ele. É da mesma forma, talvez, eu não sei se você tem algum irmão, mas se você observar os seus pais, o seu pai e a sua mãe não tem necessariamente um filho preferido, mas ele é mais chegado àquele filho que é mais chegado a ele ou a ela. Se você, por exemplo, for mais chegado ao seu pai, o seu pai também vai ser chegado mais a você. É claro que existem questões e situações, mas de modo geral é assim. Da mesma forma é o Senhor. Você, não é que o Senhor não ame você, mas é que você não se achega. Quando você se achega a Deus, o Senhor também se chegará a vós. Então, à medida que você se aproxima de Deus, as bênçãos dele também vai se aproximar de você. Da mesma forma, se você se afastar do Senhor, as bênçãos dele também se afastarão de ti. É simples assim. Alcançados pela graça, maravilhosa graça. O filho de Jonatas se considerava um cão morto, porém Davi o via como um príncipe. A atitude de Davi nos faz lembrar do significado da graça de Deus para com nossas vidas. Nós verdadeiramente éramos perdidos, não? Não sei se talvez você tenha crescido num lar evangélico, mas veja bem aqui uma questão. Muitas vezes as pessoas estão no mundo se sentindo exatamente assim, um cão morto. Ou seja, eu não estou valendo nada. Qualquer cão morto vale mais do que eu. Quantas pessoas não estão assim dentro das igrejas, se achando extremamente inferiores aos demais irmãos? Por quê? Por conta de um monte de coisa que acontece. Por causa de acepção de pessoas, por exemplo, por causa de uma questão financeira, porque ninguém lembra dele ou dela, né? Ninguém lembra dessa pessoa, as pessoas só avisam outras pessoas de renome, pessoas disso ou daquilo. Então a pessoa começa a se sentir o quê? Enfraquecida, começa a se sentir desvalorizada. E aqui o desvalorizado é no sentido humano. Não é que muitas vezes as pessoas falam, mas nós não devemos ir à igreja para ter valor e isso, aquilo. Não é nada disso, até porque cada um tem o seu valor. E todos nós temos um valor idêntico para o Senhor. Para Deus, o rei da Inglaterra tem o mesmo valor de um morador de rua aqui no Brasil, ou na África do Sul. Para Deus é a mesma coisa. Mas a questão de valorizar é muito importante, é isso aqui que eu quero trazer para você. Quando você está na igreja, você deve ter aquele olho clínico, né? Observar aquelas pessoas que são mais esquecidas, né? São mais deixadas de lado pela maioria. O que você faz? Você traz essa pessoa para o meio. Isso é o que? É agir de bondade. Isso é mostrar a sua essência, a essência cristã. A pessoa vai se sentir mais valorizado. O que é isso? É a maravilhosa graça. É quando você observa que as pessoas estão à parte, você vem trazendo-a para o meio, mostrando para ela o quê? Que ela tem valor, que apesar das pessoas não a verem, você vê.
E você, mais do que ver, você dá o verdadeiro valor a ela. Mostra para ela que verdadeiramente ela tem muito valor ali. Então isso faz toda a diferença. Então nós devemos verdadeiramente agir dessa forma para que assim o nome do Senhor também seja glorificado. Há um tempo atrás eu recebi uma mensagem de uma jovem de um outro estado e ela já foi da minha igreja. E aconteceu exatamente isso, ela mandou uma mensagem para mim me agradecendo pela forma com que eu tratava ela, porque eu tratava ela de uma forma completamente diferente da maioria das pessoas, porque a maioria das pessoas deixavam ela de lado, e eu não, eu sempre trouxe ela para o meio, eu sempre tive um carinho com ela. Por quê? Porque lembra que Jesus falou, o que eles que os homens vos façam, façáveis também. É exatamente isso que nós temos que fazer. Nós temos que trazer as pessoas para o meio, porque da mesma forma que eu fui alcançado pela graça de Deus, eu também quero que outras pessoas também sejam alcançadas pela mesma graça. E se eu sou um canal de bênção para essa pessoa, o que eu devo fazer? Exatamente isso, trazer ela para o meio da graça. Trazer para que ela seja realmente alcançada pela graça do Senhor. A mesa com Jesus. A graça comum é concedida ao homem pelo amor, bondade e misericórdia de Deus. Ela se refere à vida, ao ar que respiramos, e todas as demais coisas que são necessárias em nosso cotidiano. A chamada ao Evangelho, a influência cristã e a longanimidade de Deus. Então vejamos bem. A graça comum é concedida ao homem pelo amor, bondade e misericórdia de Deus. Ou seja, a graça nos chega, como diz lá nos Efésios capítulo 2, né, versículo 8 e 9, que aqui mais abaixo, ele vai falar sobre a salvação, porque nós aceitamos a Cristo como Salvador. Nós, né, nesse sentido de graça salvadora, nós somos salvos pela graça, está lá em Efésios 2, 8 e 9, para que ninguém se glorie por suas obras. Então, eu sou salvo não é porque eu faço isso ou porque eu deixo de fazer aquilo. Eu sou salvo por uma graça que foi me concedida por Deus, por sua infinita bondade, amor e misericórdia. Então o Senhor me dá essa graça da mesma forma que deu a você. Nós não temos mérito, nós não conseguimos essa graça por nossas próprias obras. Isso é impossível. A obra salvadora do Senhor nos é dada através de seu Filho Jesus Cristo. Da mesma forma, essa graça que nos dá a vida, né? Essa graça que nos mostra a questão do nosso cotidiano, né? A graça de eu estar vivo hoje me é concedida por Deus, por seu infinito amor, bondade e misericórdia. E agora eu sempre gosto de deixar isso claro, qual é a diferença de graça e misericórdia, né? São questões distintas. De modo geral, a graça é um presente que nós não merecemos. Graça é um favor imerecido, ou graça é um presente não merecido. Então nós não merecemos essa graça, nós não merecemos a salvação, mas Deus nos deu esse presente que nós não merecemos. Ou seja, a graça é um presente não merecido. E o que é misericórdia? Misericórdia é não ser castigado de uma forma que se merece. Eu fui um péssimo filho, eu mereço ser castigado, mas o meu pai não aplica esse castigo. Isso é misericórdia. Então, graça e misericórdia são coisas distintas. E lembrando aqui na questão da graça da salvação, é importante lembrar que as pessoas dizem que todos nós somos filhos de Deus. Não, somente as pessoas que aceitam a Cristo como Salvador têm o direito de ser chamados filhos de Deus, como nós vemos lá no livro de João, capítulo 1, versículo 12. Conclusão. Assim como Davi foi usado por Deus para derramar a graça sobre a vida de Mefibosete, também podemos ser usados pelo Senhor em uma vida abençoadora por onde caminharmos. Ou seja, da mesma forma que Davi agiu com bondade para com Mefibosete, nós também devemos fazer o mesmo ao nosso próximo. Independente se em vidas não, né? Em tempos anteriores, nós tivemos ou não uma amizade com seus pais, por exemplo. Nós devemos, independente da pessoa, nós devemos fazer o quê? Demonstrar bondade. A pessoa está precisando, está necessitada de algo, nós devemos fazer. Por quê? Porque nós somos alcançados pela graça. Da mesma forma que somos alcançados pela graça, nós devemos também fazer com que outras pessoas também
sejam também alcançadas por esta mesma graça. Hora da revisão. Número 1. Neto de Saul e filho de Jonatas, aleijado dos pés. Número 2. Devolveu as terras que pertenciam ao seu avô e criou condições para que ele tivesse o seu sustento de forma continuada, segundo Samuel, capítulo 9, versículos 9 e 10. Número 3. O adultério com Batseba, segundo Samuel 11:4, e a articulação para o assassinato de Urias, segundo Samuel, capítulo 11, versículos 14 e 15. Número 4. Ela se refere à vida, ao ar que respiramos e todas as demais coisas que são necessárias em nosso cotidiano. A chamada ao Evangelho, a influência cristã e a longanimidade de Deus, ou seja, a paciência de Deus. Né? O Senhor tem tido muita paciência conosco, porque a verdade é, do jeito que o mundo anda, se o Senhor derramasse sobre nós a sua ira, ia ficar muito ruim para nós, porque verdadeiramente nós temos vivido um Evangelho muito aquém daquilo que verdadeiramente deveríamos viver, né? Qualquer coisa para nós é motivo para não ir à igreja, qualquer motivo para nós é razão para não ir à escola bíblica dominical, não viver uma vida de oração, entre tantas outras coisas. Nós devemos, mais uma vez, vou falar para você, nós devemos dar mais para Deus para que nós venhamos assim ter mais de Deus, porque nós só teremos mais de Deus quando Deus tiver mais de nós. Então, seja mais presente nas orações, busque mais o Senhor, porque verdadeiramente o Senhor assim derramará sobre você muito mais bênçãos. Né? Número 5. A graça salvadora é a maravilhosa manifestação do amor de Deus. João 3,16. Possibilitando ao homem o perdão dos seus pecados e a salvação de sua alma ao aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Então vejamos que nós devemos a cada dia mais estar na presença santa do Senhor. Precisamos também ser canal de bênção para as pessoas, né? A manifestação da graça. Que nós venhamos verdadeiramente sermos canais para que pessoas sejam realmente alcançadas pela graça. Porque todas as pessoas são alcançadas pela graça. Mas eu quero dizer assim, elas são alcançadas pela graça, mas não sabem, não aceitam a Cristo, porque não conhecem essa graça. Então nós devemos fazer com que essas pessoas conheçam essa graça na prática e realmente assim aceitem a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!